Olá, para quem não me conhece, meu nome é Luciane e eu havia prometido no último vídeo que eu fiz aqui que eu falaria um pouco a respeito da religião da qual eu participei durante muito tempo, para ser mais preciso, durante 26 anos, né, e da qual eu saí. Eu comentei que eu ia falar um pouco a respeito disso. Bem, eu vou comentar algumas coisas e no final eu vou explicar, porque eu vou deixar uns vídeos aqui, porque a minha história, na verdade, ela já está gravada no YouTube, e depois eu vou deixar para vocês, aí eu explico certinho no final, e também vou colocar esses vídeos aqui no YouTube para vocês poderem acompanhar. Bem, como eu disse, participei durante 26 anos de uma religião, na verdade das Testemunhas de Jeová. Eu comecei muito nova, comecei com 7 anos, minha mãe começou a estudar a Bíblia e eu vi algumas vezes esse estudo bíblico e me encantei. Me encantei e logo comecei a estudar a Bíblia também, né, como eles falam, né, estudar a Bíblia. E, enfim, as Testemunhas de Jeová tem muitos ensinos que encantam as crianças, né? O paraíso na terra, paz entre os animais, entre as pessoas e os animais no paraíso, enfim. Então tem uma série de ensinamentos e doutrinas que são muito atrativas. Elas são diferentes das outras da grande maioria das outras religiões cristãs, totalmente diferente, porque eles falam que a esperança não é a esperança da humanidade, é uma vida aqui na Terra, uma vida aqui na Terra no paraíso, né? Então é um pouco diferente das outras religiões, né? Das outras religiões cristãs. Mas enfim, foi assim que eu sempre aprendi, me encantei. E as Testemunhas de Jeová têm muitos ensinos diferentes também, como o ensino de 1914, onde eles explicam que Jesus se tornou rei em 1914, e inclusive para essa profecia específica tem uma contagem que é feita, tem uma conta, e eu sempre fui encantada com essa, principalmente com essa profecia de 1914. Então eu acreditei em tudo isso durante muito tempo, né? Durante grande parte da minha vida. Nessas profecias e, enfim, nos ensinamentos deles, né? Eu acreditei durante muito tempo. Para mim era como se fosse realmente uma verdade absoluta, e como eles mesmos citam, né? Que eles são a única religião verdadeira, né? O caminho, né? O único caminho, né? Eles citam dessa forma. E eles têm algumas particularidades, como por exemplo, eles orientam a gente a pesquisar as coisas somente no site deles ou nas publicações deles. Então fica muito difícil de uma pessoa descobrir realmente, como que eu vou dizer, perceber ou descobrir mesmo que grande parte das profecias, grande parte da doutrina deles é simplesmente criada por eles, arquitetada por eles, né? E, por exemplo, eles constroem profecias com base, às vezes, um versículo bíblico, eles criam uma profecia, ou se não, com base em alguns textos aleatórios, um texto de um livro juntado junto com um texto de outro livro bíblico. Eles pegam vários versículos, digamos assim, e constroem doutrinas, constroem profecias. Então eles, na verdade, eles fazem a Bíblia se adequar ao que eles querem propor pra gente, que eles querem ensinar pra gente, né? Então é assim. E eles sempre têm livros, publicações, revistas que explicam partes da Bíblia. Então a pessoa vai ler a Bíblia, vai ler os versículos, o texto, mas ele já está com aquela visão daquela explicação feita montado pelo corpo governante, que é os que lideram as Testemunhas de Jeová. Na verdade, esse grupo ele fica nos Estados Unidos, né? Uma religião que veio de lá.
enfim, basicamente é isso. Então eu fiquei muito tempo lá, acreditava totalmente em tudo que eles ensinavam, admirava, achava diferente das outras religiões, acreditava, né? Que, olha, eu estou na religião verdadeira, enfim. E eu tinha muito orgulho disso e também queria compartilhar com outras pessoas, queria trazer essas pessoas para o caminho verdadeiro, né? Tanto é que é por isso que as Testemunhas de Jeová fazem a pregação de casa em casa, porque eles têm esse desejo altruísta de poder ajudar outras pessoas realmente a virem para o caminho da verdade. Então, a grande maioria das Testemunhas de Jeová, elas têm essas qualidades nobres mesmo, de querer ajudar o próximo, de querer ensinar a verdade e querer trazer a pessoa para o caminho que eles entendem que vai conduzir a vida eterna, que é só aquele caminho, né? E eu sempre, quando eu vou fazer algo, eu me entrego totalmente. Então eu vivi essa religião de uma maneira assim, porque eu não via como religião, eu via como estou servindo a Deus, estou servindo a Deus verdadeiro, e esse aqui é o caminho escolhido por Ele para que a gente possa chegar à salvação. Então era assim que eu via, né? Mas aí chegou um momento, né, como diz a Bíblia, para tudo dar um momento, um tempo determinado debaixo dos céus, né? E daí chegou o momento de eu acordar, né? Chegou um momento, né, de acordar, e foi um choque muito grande. Quando eu me deparei que aquilo tudo não era verdade. Tanto é que eu até vou colocar esse vídeo aqui como o dia em que o castelo de areia veio abaixo. Então, assim, hoje eu falo, eu consigo lembrar, né, não tenho mais dor, mas no momento foi muito doloroso, porque eu percebi que estava sendo enganada e tantas outras pessoas estavam sendo enganadas. Então eu passei por um processo, uma tristeza profunda, decepção. Eu acordava dias assim que eu olhava, eu dizia assim, não tenho motivos mais para seguir, não tenho motivos mais, porque a grande parte da minha vida estava ali na religião. Mas enfim, eles usam muito de ensinos de repetição, de uma espécie de uma programação mental, né? Através da repetição mesmo. Então a gente lê, a gente estuda, então aquilo vai interiorizando e aquilo vai ficando como se fosse uma verdade universal, né? Então quando a gente se depara que aquilo que a gente pensou que era verdade não era, é um choque muito grande. Eu passei por esse choque. Até um tempo depois eu estava fazendo um curso que explicava sobre a questão do cérebro, a questão da neurociência, como que funciona, né, quando a gente passa por choques assim. E lá explicou assim, que nós temos pilares na nossa vida. Tem a família, temos trabalho, temos a religião, né? Digamos assim, uma espiritualidade. E quando um desses pilares ele cai, a gente vai realmente para o fundo do poço. E eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvida, que eu fui para o fundo do poço. Na época eu lembro que nesse processo eu emagreci acho que mais de 10 quilos eu emagreci. Tamanha angústia que eu sentia. Durante muito tempo eu não contei para minha família, porque tinha pessoas da minha família que também estavam lá dentro. Eu pensava assim, não, eu tenho que ter absoluta certeza que isso daqui realmente é algo enganoso, porque senão eu vou contar, eles vão sair do caminho da verdade, eles vão sair do caminho da vida. Então eu escondi isso durante, eu acredito que mais de um ano, e nesse um ano eu fui emagrecendo, fui quase definhando, assim, foi um sofrimento muito grande, até que chegou um momento que realmente não teve mais o que eu fazer. Eu acabei contando, mas eu tive o apoio da minha família, eles me ajudaram demais, minha mãe, minha avó, meu irmão, enfim, todos eles me ajudaram muito, meu pai, enfim, todos eles me apoiaram bastante.
E foi isso que me ajudou a ir me reerguendo, né? Mas como eu estava dizendo, quando nós estamos no fundo do poço, de lá nós só temos duas opções. Nós temos dois caminhos para sair, né? Nós temos o caminho da humildade e o caminho da revolta. É só esses dois que tem. Quando a gente passa por momentos assim, onde tudo desmorona, né? A gente fica sem chão, né? É uma coisa muito dolorosa. Mas então tem esses dois caminhos. A gente trilha o caminho da humildade e tem o outro caminho que é o da revolta, que tem muitas pessoas que pegam esse caminho. Bem, esse segundo caminho, que é o caminho da revolta, ele tem um resultado, que é a amargura, né? Amargura. Por isso a gente vê tantas pessoas amarguradas, porque ficam revoltadas, porque eu não merecia isso, eu não merecia aquilo. Eu escolhi outro caminho, que é o caminho da humildade. Que esse caminho, ele me ensinou, o caminho da humildade é o caminho onde a gente não entende, né, todos os porquês, mas implora a Deus que nos ajude a sair daquele momento, que transforme tudo aquilo em algo melhor. Então esse caminho da humildade é o caminho que nos leva ao milagre. Então nós que temos que escolher qual que vamos querer, o caminho da amargura, da revolta, ou o caminho da humildade. Nós temos que escolher. E como eu disse, o caminho da revolta leva à amargura e o caminho da humildade leva ao milagre, no tempo de Deus, né? E eu sou muito grata porque, apesar de eu me sentir muito triste durante um bom tempo, e eu vou comentando com vocês aqui à medida que for gravando, chegou um momento que realmente eu implorei a Deus. Eu falei para Deus, eu não aguento mais. Me transforme toda essa dor em algo que me fortaleça. Então eu decidi trilhar esse caminho da humildade, de entender que eu não entendia porque eu tinha vivido toda aquela mentira, digamos assim, mas para mim nunca foi mentira. Mas, né, o porquê muitas vezes organizações religiosas inventam coisas para poder arrebanhar as pessoas, enfim, eu não consegui entender aquilo. Mas enfim, eu não permiti que aquilo estragasse o meu relacionamento com Deus. Por um tempo eu fiquei bem abalada, mas em pouco tempo eu me entreguei novamente a Deus, onde eu realmente pude ver as coisas se transformando na minha vida. Bom, eu queria comentar isso com vocês e dizer para vocês que a história da minha saída das Testemunhas de Jeová foi gravada no YouTube, foi gravada pelo ancião Edson Reis, que depois eu vou colocar o link do canal dele aqui na descrição também. Ele me ajudou muito, eu não conheço pessoalmente, só mesmo pelos vídeos, né, que eu conheço, mas ele me ajudou muito porque ele também foi uma Testemunha de Jeová e ele saiu de lá, depois estudou teologia e, enfim, todas as dúvidas que eu tinha a respeito de alguma doutrina, a respeito de uma profecia, que a maneira como as Testemunhas de Jeová ensinavam, ele explicava da maneira como realmente como a teologia ensina, né? E eu ele me ajudou demais, eu me apoiei muito para poder ter forças para sair né, no caso dessa religião, digamos assim, né? Então eu vou colocar aqui para vocês. Na época, como eu não podia me identificar, os vídeos ficaram como Branca de Neve. Ele gravou com um codinome, digamos assim, né? Como Branca de Neve, daí ficaram os vídeos. Eu tô gravando este aqui para explicar para vocês, que eu vou começar a colocar. É uma série, acho que são 6 ou 7 vídeos.
e eu vou colocar aqui no canal. Então vocês já sabem, né, que que a Liva vai estar contando minha história, eu vou estar contando minha história e ele vai fazer fazer comentários de quando eu saí das Testemunhas de Jeová. E como eu disse, ele me ajudou demais, porque para sair de todo esse emaranhado de ensinos enganosos, de profecias, foi muito difícil. Eu lembrando agora, eu contando para vocês e lembrando, foi muito complicado, mas era o que eu precisava passar para poder entender que Deus é muito além de uma religião. Deus, ele está muito além. E no caso dessa religião em específico, tem, infelizmente, doutrinas falsas e profecias que não são verdade. Não são verdade. É só a pessoa pesquisar e ir a fundo que vai perceber que, infelizmente, ali não tem verdade. Mas a gente passa por muitas coisas, né? E tudo que a gente passa, por mais doloroso que seja, ensina muito pra gente. Não fiquei com mágoa. Quando eu saí de lá, né, como é de costume, eles não falam mais comigo, porque é o incentivo deles, porque até a religião faz isso para se precaver, porque senão eu posso contar para os outros, né? Mas enfim, Deus sabe todas as coisas e no momento certo eu tenho certeza que todo aquele que tem o coração voltado para a verdade Deus achará um jeito de levar a verdade até essa pessoa, assim como encontrou um jeito de levar a verdade até mim. Eu falo que foi um milagre, porque eu era muito fanática, vamos dizer assim, vamos usar a palavra fanático, mas era do lado bom. Eu vivia aquilo com muita verdade, muita sinceridade no meu coração. E eu tenho certeza que foi essa sinceridade do meu coração que Deus viu e no momento certo ele disse: basta, chega, não é aí que é o seu lugar. Então é isso. Então eu vou colocar os vídeos aqui para vocês, né? Vou colocar os vídeos aqui para vocês poderem acompanhar e vou gravar mais vídeos e vou comentando mais coisas, né? Com vocês. Eu vou finalizar com uma frase aqui que diz o seguinte: independente da situação e da dor do nosso coração, troque a amargura pela humildade e você estará no caminho correto. E no momento certo, Deus te entregará o seu milagre. Então eu vou finalizar dessa forma. Bom, eu vou aproveitar aqui para cantar um pedaço de uma música que me ajudou muito nesse processo, enquanto eu estava ainda me preparando para poder conversar com os anciãos, e que realmente eu tinha descoberto muitas coisas que não dava mais para ficar naquela religião. Então, essa música aqui me ajudou demais, e eu quero compartilhar com vocês. A música chama Nova Manhã, do cantor Thiago Bravo. Quando o meu mundo vier abaixo, quando o medo me apavorar, é aí que preciso da tua mão. Quando os meus erros me acusarem, quando o mundo se afastar, é aqui que poderias ficar. Quando eu sentir solidão, quando não tiver mais o chão, seja um solo que eu possa pisar. Quando a alegria se for e o vazio
pois tu és o Deus que abre o mar. Minha tempestade, a presença faz cessar. Mesmo sem ver, recebo o teu agir. Nova manhã